Igreja Fraternidade Evangélica de Pentecostes na África e Angola, Bom Deus, fundada a 15 de fevereiro de 1981, pela Sua Eminência Simão Lutumba, apóstolo fundador e evangelista internacional, em companhia de Sua Reverendíssima Manuel Ndombele. Simão Lutumba nasceu aos 4 de fevereiro de 1945 na aldeia de Luai, comuna do Beu, município de Maquela do Zombo, província do Ije. Devido ao serviço militar colonial obrigatório em que estava abrangido, viu-se obrigado a refugiar-se na República do Zaire, atual República Democrática do Congo, onde converteu-se na igreja Fepakó Nzambe Malamu. Tendo Angola alcançado a independência, Simão Lutumba e Manuel Ndombele regressam à pátria natal, iniciando assim a missão interna de evangelização, começando na província de Luanda, no município da Maianga, atualmente distrito, na residência do irmão Mac, onde se realizavam os primeiros cultos, conforme o livro de Atos, capítulo 2, versículo 46 a 47 e capítulo 5, versículo 14. Todos os dias, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar e a pequena paróquia crescia cada vez mais com o ingresso de mais fiéis. Estando a aumentar a ação evangelizadora à dimensão de Angola, surgiu a necessidade de construir um templo para adoração a Deus, pelo que se impunha a seguinte questão: como arranjar uma parcela de terra para o efeito? A este propósito, Sua Eminência Apóstolo Fundador Simão Lutumba, evangelista internacional, realizou vários contactos com algumas pessoas. Assim, em 1983, o irmão espiritual João Gueso indica ao apóstolo um terreno de 20 por 12 no bairro Palanca, onde se realizavam os cultos ao ar livre, sob o sol abrasador e chuvas. Em algumas ocasiões, muitos cristãos traziam guarda-chuvas e outros levavam cadeiras das suas próprias casas, enquanto alguns residentes nas proximidades do local dispensavam meios para os referidos cultos. A cada dia que passava, crescia o número de fiéis, porque o Senhor estava com eles. Passando poucos meses do início do ano 1981, dos 22 cristãos, sendo 14 homens e 8 mulheres, foram batizados no mar, na ilha de Luanda. Com caráter organizativo da igreja, sob liderança da Sua Eminência Apóstolo Simão Lutumba, escolheu o irmão Maurício como secretário. Mais tarde, foi substituído pela irmã Madalena. Depois desta, o Senhor enviou o irmão Maquito Pedro em memória. E depois, a irmã Alice Chimuco. Mais tarde, foi nomeado no seu lugar o irmão Simão Panda. Atualmente, tem como diretor do gabinete da Sua Eminência Apóstolo Simão Lutumba o irmão Jeremias João Zua, que responde também pela Secretaria-Geral da Igreja. A construção do primeiro templo. Em 1984, tendo em conta os tempos climáticos, os crentes manifestaram a necessidade de se construir o alicerce para o início da construção do primeiro templo, que depois veio concretizar-se mesmo com as dificuldades financeiras para a aquisição dos materiais nos mercados informal nacional. A construção do segundo templo. Devido ao crescimento do número de fiéis, houve necessidade de se construir outro templo maior em relação ao primeiro. Expansão da Boa Nova nos municípios. Com a intensificação massiva da evangelização de acordo às Sagradas Escrituras em São Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18, graças ao poder do Espírito Santo, a IFEPA Bom Deus estendeu-se na província de Luanda, nos municípios e distritos, conforme os anos que se seguem. 1981, município da Maianga, atualmente distrito. 1983, os municípios do Quilamaquiache e Kazenga. 1984, município de Viana. 1985, os municípios da Samba e Rangel, atualmente distritos. 1989, os municípios de Sambizanga e das Ingombotas, atualmente distritos. Expansão nas províncias. Luanda, 1981. Kwanza Norte, 1982. Lunda Norte,
1983, Namibe, 1984, Uige, 1985, Kwanza Sul, 1985, Bengo, 1987, Cabinda, 1989, Malange, Benguela, Quando Cubango, Huila, Mochico, Lunda Sul, Bié, Uambo e Zaire, 1990, cobrindo o território nacional na província do Cunene em 1992. Neste mesmo ano, foi concretizada a sua legalização. Fruto do seu desempenho e com a ajuda do poder do Espírito Santo, o apóstolo fundador já formou cerca de 3.236 servos de Deus, entre reverendos pastores e evangelistas a nível nacional. Atualmente, a Igreja conta com mais de 1.655.180 fiéis a nível nacional, distribuídos em mais de 1.586 paróquias, implementadas em 164 municípios, 44 distritos, 289 comunas, 135 setores, 248 aldeias e 1.094 bairros. Em 1999, devido à sua dedicação na expansão do Evangelho no mundo, Simão Lutumba ascendeu ao grau de apóstolo e evangelista internacional, formou e enviou pastores para implantar a Boa Nova em cumprimento das Sagradas Escrituras. Assim, no continente africano, está na África do Sul, Cabo Verde, Etiópia, Guiné-Bissau, Malawi, Moçambique, Namíbia, São Tomé e Príncipe, Suazilândia, Zimbábue, Madagascar, Zâmbia, Botsuana e Tanzânia. No continente europeu, Alemanha, Bélgica, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Portugal, Reino Unido e Suíça. Na América do Sul, República Federativa do Brasil e Paraguai. Médio Oriente, Israel, na Ásia, Tailândia e na Austrália. Após a expansão da Boa Nova a nível do mundo e com o crescimento do número de fiéis, dadas as maravilhas operadas por Deus no meio do povo, surgiu a necessidade de se construir um terceiro templo maior e definitivo na época, e que foi inaugurado no dia 7 de dezembro de 1997. Sobre as campanhas de evangelização, curas e maravilhas, é de recordar que Simão Lutumba tem pregado a palavra de Deus desde 1974. O apóstolo já realizou várias campanhas em Angola, na África, na Europa, América e no Médio Oriente. O Senhor Deus sempre esteve com ele, cumprindo as maravilhas, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Com a evangelização, o número de cristãos cresceu exponencialmente, tornando o terceiro templo insuficiente para albergar os fiéis que dia após dia vinham a Jesus Cristo. Com o povo de Deus exposto ao sol e chuvas, levou o apóstolo Simão Lutumba, com muita fé e sabedoria divina, a pensar na projeção de um templo gigante de arquitetura moderna que é a atual direção internacional da IFEPA Bom Deus. O dia 17 de fevereiro de 2019, data marcada para a inauguração do Templo Internacional, transformou-se em rios de lágrimas para os fiéis da IFEPA Bom Deus, que aguardavam ansiosamente pelo seu líder. O apóstolo fundador Simão Lutumba foi impedido pelo forte aparato policial composto por 7 barreiras desde o Quimbango ao templo, inviabilizando assim a sua chegada ao local da cerimônia para o corte da fita inaugural. Nós vendemos Junguba, vendemos petróleo, para nós conseguirmos contribuir à nossa igreja. Deixa fazer trabalho de Deus, não impedem o trabalho de Deus. Dizem que bom Deus espera Deus, é aquele que construiu. Embora fosse impedido o líder fundador,
o Templo Internacional viu a sua inauguração com a entrada massiva do povo, fruto da impaciência, porque desde as 4 horas da manhã já estavam no local e cada um procurava chegar primeiro para tomar o melhor assento. Assim sendo, foi considerado dia 17 de fevereiro de 2019 a data da inauguração do Templo Internacional e 21 de julho do mesmo ano como a data da sua consagração. Para dinamizar a expansão do Evangelho, houve a necessidade de nomear o reverendo Simão Lutumba Daniel no cargo de representante legal para evangelização no dia 23 de agosto de 2021. A Igreja Bom Deus, como parceira do governo, possui 10 colégios do primeiro e segundo ciclo nas províncias de Luanda, Cabinda, Mochico, Cunene, Huila, Namibe, Lunda Norte, Benguela, Bié e Malange, sendo que os colégios das províncias do Cuando-Cubango, Lunda Sul, Kwanza Sul, Kwanza Norte, Bengo, Uíge, Uambo e Zaire se encontram em construção. A Igreja conta ainda com o Instituto Superior de Ciências Sociais, uma clínica geral com parceria pública e um departamento de serviços de imprensa Boa Nova. Lembrar que o apóstolo Simão Lutumba já foi homenageado com diplomas de mérito pelas seguintes instituições: pelo Conselho Angolano de Coordenação das Autoridades Tradicionais, CACAT, a 6 de setembro de 2011, que lhe outorgou o certificado de mérito pelo reconhecimento das suas conquistas que lhe foi confiada por Deus. Pela Tamar Eventos, em 2012, na categoria Cruzada, pelas suas conquistas e afirmação no seu legado ao serviço da cristandade, pela Igreja e no mundo. Pela União de Pastores do Congo e África do Sul, a 1 de março de 2019, recebeu o diploma de mérito em reconhecimento do seu trabalho na expansão do Evangelho no mundo. Pelo Conselho de Igreja de Reavivamento em Angola, a 2 de abril de 2019, recebeu o diploma de mérito. A 12 de maio de 2019, fruto do labor pela semente do Evangelho que lançou ao longo dos anos de uma carreira pautada de êxitos e vitórias nas tribulações, apóstolo Simão Lutumba foi homenageado com o diploma de mérito pela Embaixada de Israel numa cerimónia organizada pela Aja Produções. Na faixa de honra, Príncipe de Deus. Gênesis 32, versículo 28, encontramos escrito isto, que o anjo tivera dito a Jacó: como príncipe lutastes com Deus, porque Deus sempre esteve no seu servo nas lutas que ele sempre teve contra os seus adversários, e todas ele venceu, porque Deus sempre foi com ele e será com ele até a vinda de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! A 31 de outubro de 2020, a Mova Angola condecorou o apóstolo Simão Lutumba no ato de reflexão sobre o papel da Igreja no processo histórico para a afirmação do nacionalismo angolano rumo ao desenvolvimento sustentável do país. Antes do passamento físico de Sua Eminência Simão Lutumba, apóstolo fundador da Igreja Bom Deus e
evangelista internacional, ungiu como representante legal da Igreja em Angola e no mundo Sua Eminência Simão Lutumba Daniel, evangelista internacional. À vossa atenção. E a denominação número 20, edição internacional IFEPA Bondeus 2020. Por proveniência de serviço, usando da faculdade que me é conferida, ao abrigo do artigo 5, a linha F do Estatuto de Educação da Fé, havendo a necessidade de melhorar o trabalho da IFEPA Bondeus, determina. É nomeado a reverendo pastor e representante legal da evangelização, o irmão Simão Lutumba Daniel. Cumpra-se Luanda, aos 23 de agosto de 2021, assina o apóstolo fundador Simão Lutumba, evangelista internacional. Imita Jesus Cristo que veio o Evangelho genuíno. Imitar a igreja primitiva, como que expandiu o Evangelho no mundo, porque não imitou coisas fora. Este é o momento em que o apóstolo Simão Lutumba unge Simão Lutumba Daniel como representante legal da Igreja Bom Deus em Angola e no mundo.